Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Sou Ana Cristina Sampaio e comigo no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília estamos com Miriam dos Anjos. Tudo bom, Miriam? Tudo bom, Ana? E a nossa convidada de hoje é Carminha. Boa Carminha, tarde. tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Carminha, você explica com que você trabalha aqui na Comunhão. Aqui na Comunhão eu trabalho primordialmente com evangelização de crianças. Eu sou evangelizadora desde 1991. Então, nosso assunto de hoje é obsessão infantil e a importância da evangelização na família. Esse tema pode causar alguma estranheza para quem acredita que as crianças possam estar assim isentas de uma ação persistente ou do domínio de certos espíritos que possam estar obsediadas. A obsessão ela apresenta diversos matizes, desde a simples influência moral, assim quase imperceptível, com sinais exteriores, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E isso está explicado no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. A obsessão é o resultado de uma imperfeição moral. Portanto, é uma sintonia que se estabelece entre espíritos. Se encarnado, pode estar na fase adulta ou infantil. Carminha, explica melhor como é que funciona essa questão dessa sintonia com as crianças. Em primeiro lugar, a doutrina espírita ensina que infantil é somente o corpo. O espírito tem uma idade cronológica que nada tem a ver com a matéria. Então, crianças em processo de obsessão infantil, elas são espíritos milenares, vinculados ao passado, que sintonizaram com irmãozinhos com quem elas têm débitos e agora estão próximos para cobrar o que eles acham que é de direito, né? Então, aquela criança meiga e doce que a gente tem nos braços e que nós já fomos um dia, também tem débitos. E esses débitos são cobrados por esses irmãos que nós chamamos de obsessores, mas eu prefiro chamar de irmãos, porque também são espíritos em aprendizado, né? Então, muitos dos problemas apresentados por crianças na fase infantil são relacionados à influência espiritual. E que comportamentos a criança obsidiada apresenta, né? Então, ela apresenta perturbações do sono, pesadelo, terror noturno, inquietação, muito medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, tristeza, complexos, perturbações de aprendizado e até ideias de maldades e até de suicídio. Alguns quadros graves de processos obsessivos, eles estão ligados à vingança. Então, nesses casos, são espíritos que já estão sendo perseguidos desde antes e que foram encontrados agora nessa vida. Como agem esses irmãozinhos infelizes? Muitas vezes, eles querem atingir alguém da família, principalmente os pais. Mas por causa da sensibilidade das crianças de perceber a presença deles e a influência, e por ser mais vulnerável, eles então procuram influenciar a criança. Muitas vezes o objetivo não é perseguir a criança, mas alguém da família. Não é um compromisso com aquela criança. Não, é alguém que quer perturbar a família, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão. E a criança é mais sensível, então ela se inquieta mais. Nossa, tem muitos sintomas aí que muita gente vai perceber nas suas crianças, né? E não são sintomas incomuns, né? Não. Eu acho até que exige um pouquinho mais de atenção dos pais, né? E a atenção não requer tempo, né? Para ficar muito tempo com a criança. Requer sensibilidade com aquele ser que você está tendo a obrigação, o dever, né? Primeiro, nós, pais e mães, temos o dever. Não estamos fazendo favor nenhum, né? Em cuidar bem dos nossos filhos. E observar essas alterações é importante. Porque temos uma série de coisas que acontecem ao mesmo tempo, até que a gente identifique que não é comum para o comportamento daquela criança, né? Ela nunca foi assim tão agressiva, ela nunca teve tanto medo, né? E com relação também à criança, a Carminha estava falando, estava também me lembrando, que quando ainda é criança, na fase de criança, a proximidade com a vida, né? Com o plano espiritual é muito grande, né? Então, naquilo que nós temos uma dificuldade, a não ser que a gente venha, né, com a predisposição física da vidência, né, que a gente evidencia melhor um plano espiritual, a criança tem essa facilidade. Então, para ela também deve ser muito difícil até explicar para os pais por que tanto medo, né, por que não quer fazer determinadas coisas. E os pais têm que ter
paciência, amorosidade, porque às vezes a insistência do medo, estou aqui conversando, né, com vocês, sem ter qualquer experiência na evangelização e lidar com as crianças nessa situação. Mas penso que enquanto mãe, né, que sou, e penso também agora nas outras companheiras que estão nos ouvindo que são mães, que às vezes a gente se irrita achando que é má vontade da criança, que é adengo da criança não querer fazer determinadas coisas porque está com medo. Se a gente tratar com amorosidade, né, Carminha, talvez a gente descubra que não é medo simplesmente, né? E não são sintomas tão simples assim, porque muitas vezes a gente pode confundir com falta de educação, com birra, com manha, né? Então precisa de tempo e de dedicação dos pais. E a criança tem dificuldade de verbalizar, né? Exatamente. Como é que, pela tua experiência, Carminha, quando é que você observa que uma criança está verbalizando, que ela está sentindo uma presença, que é algo do plano espiritual? Ela fala de outros modos, né? Ela não fala com palavras. Então, a experiência que eu tenho, por exemplo, em casa, o meu filho mais velho via e chorava. E eu só perguntava para ele se o que ele estava vendo era feio ou bonito. Porque eu sabia que se fosse feio, ele teria medo, né? Muitas vezes ele dizia que era feio, inclusive chorava, né? Eu sabia que então era influência espiritual. E o meu menino mais novo, na época a gente morava numa casa que tinha escada, ele perguntava assim, tem alguém lá em cima? Se eu dissesse não, ele não subia. E se ele estivesse lá em cima e não tivesse ninguém embaixo, ele não descia. Então ele não dizia, eu estou com medo. Ele só perguntava se tinha alguém que lhe daria segurança. Então é a observação constante. Mas e para aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com esse mundo espiritual? E está começando a compreender isso e percebe nos seus filhos alguma coisa. Que dicas você daria para esses pais? Bom, em tudo aquilo que a gente não tem experiência, a gente tem que recorrer a alguém que tenha. Então, que ela procure um centro espírita para ser orientada, inclusive nas leituras que ela pode fazer, que ela procure a terapêutica para a criança, para a família, para aos poucos ela ir familiarizando e combatendo esse mal que aflige a família dela. Muita gente faz preces, às vezes as pessoas não necessariamente seguem a doutrina espírita, né? Mas elas percebem que tem alguma coisa diferente e elas rezam, pedem para que a influência que esteja naquela casa se dissipe. Isso funciona? Tem alguma orientação, por exemplo? Funciona, mas o que eu queria ressaltar é que normalmente as pessoas fazem uma prece para expulsar o irmãozinho que está perturbando, como se ele fosse o inimigo. O inimigo, né? Como é o sentido da prece nessa oportunidade? Ela vai pedir para que ele seja acolhido, porque a criança que está aqui encarnada e o espírito desencarnado que está influenciando, ambos são filhos de Deus, são nossos irmãos. Então, enquanto o outro não for acolhido devidamente, no plano espiritual não se sentir amado, não se sentir também sendo cuidado com amor, ele vai continuar na perseguição dele. Ele só vai trocar o prazer de ver o inimigo sofrer pelo prazer de ser amado. Então, que a prece seja no sentido de que o irmãozinho, o espiritual, também seja acolhido e encaminhado com muito amor. E faz toda a diferença, né? Ana, eu estou me lembrando que você falou, aí as pessoas que não têm, né, vivência, familiaridade com o espiritismo, eu posso falar, testemunhar, como se diz, né? A primeira vez que eu tive contato com o espiritismo foi em decorrência. Eu era católica, né? Meu marido também. Minha família hoje em dia ainda é católica. Mas o meu filho caçula, desde bebê, ele começou a ficar à noite, chorava desesperadamente. E ele tinha um comportamento no choro que ele envergava, sabe, a coluninha assim, botava a barriguinha para cima e dava uma envergadura. E aí eu ficava, meu Deus, é cólica. E fazia tudo que era possível de cólica. E tratava, só fui perceber que tinha alguma coisa errada. Eu morava no primeiro andar, quando uma senhorinha, uma vizinha do terceiro andar, um dia desceu à noite com uma vela benta e falou assim, minha filha, reze para esse seu filho, acenda essa velinha, reze por ele. Aí eu falei assim, uai, tem alguma coisa, não tá bem, eu tô achando que é cólica, mas alguém mais experiente, né, pela idade dela, tem coisa diferente. E na época eu tinha uma amiga também que já frequentava o espiritismo, ela falou, leva lá no centro, vamos conversar.
E aí, de fato, né, nós fomos passar depois para o tratamento, que a gente vai conversar mais tarde, e depois esse meu filho cresceu um pouquinho, já falava, e quando ele verbalizava alguma coisa, ele falava assim, tem um bicho na parede, não sei o quê, e comentava. Então, aqueles que não têm contato com o espiritismo, é como Carminha falou, se eu não sei, vou procurar quem saiba, né? Até para a questão da ajuda, como rezar, né? Que o rezar não é, né, recitar, né? Recitar nem precisa dar vela. Não precisa dar vela, não precisa recitar, né? Exatamente. Não precisa ter palavras bonitas, mas eu tenho uma amiga, já uma senhora, eu acho tão lindo, eu nunca mais me esqueci. Ela sempre fala que Deus não conhece as nossas palavras quando a gente está rezando, mas Ele conhece os sentimentos que vão nas nossas palavras. Então, não é o que eu falo, é aquilo que eu sinto, a intenção, né? A intenção de ajuda, porque é muito fácil a gente pensar que o obsessor é o nosso inimigo. Por causa dele, tudo de errado está acontecendo. Mas se tudo é sintonia, ele está sintonizando comigo porque eu tenho com ele alguma coisa em comum. Porque se eu não tivesse nada em comum, ele não ia me incomodar, não estaria junto. Então, é muito amoroso e certo quando a gente olha para o outro, né, que está nos pedindo, né, reparo, né, pelo erro que cometemos, que a gente olha ele como irmão de caminhada, porque somos iguais, exatamente iguais. É bem alentadora essa fala, né? E eu queria perguntar, Carminha, obsessão e mediunidade infantil são a mesma coisa? Não, não são. Mas eu queria lembrar que obsessão e mediunidade não são nem invenção nem privilégio do espiritismo. Sempre existiram, em todas as épocas, em todos os lugares, independente de religião, inclusive. Basta lembrar que no Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 9 a 14, nós temos o relato da cura de um menino endemoniado, que nada mais era do que uma criança em processo de obsessão. Obsessão é a influência dos espíritos na nossa vida diária com o objetivo de nos perturbar. Então, é a colheita hoje de alguma discórdia que a gente provocou lá atrás. Mediunidade é uma tarefa assumida pelo espírito reencarnante. Então, é uma oportunidade de aproveitamento e bênçãos espirituais para o futuro. Eu queria ressaltar que a mediunidade não provoca obsessão e nem obsessão provoca a mediunidade. É claro que no caso de crianças com mediunidade, é mais fácil elas perceberem a atuação do espírito obsessor, porque elas estão vendo ou sentindo de uma forma mais evidente do que as outras. Mas nos dois casos, criança em processo obsessivo com mediunidade ou sem mediunidade, a terapêutica espírita é a mesma, inclusive visando a suspensão da mediunidade, que não é adequada para o desenvolvimento infantil. E aí, a esse respeito, porque nós temos tido muitos relatos de pais da evangelização com crianças com mediunidade, eu trouxe uma pergunta que foi feita e que Allan Kardec respondeu na questão 6, no item 221 do Livro dos Médiuns. Há inconveniente em desenvolver a mediunidade na criança? E eu vou me permitir ler a resposta. Certamente, e sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. E mais atual, Sueli Caldas Schubert, no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, que eu recomendo a leitura, esclarece. Nos tempos atuais, a experiência aliada ao bom senso tem nos ensinado que, de maneira geral, o exercício da mediunidade não deve ser iniciado até mesmo com adolescentes que estejam em torno dos 15 ou 16 anos, a não ser em casos excepcionais. Primeiramente, é imprescindível considerar a vida dos nossos adolescentes na atualidade. Então, não é recomendável a prática da mediunidade em crianças. Por mais que alguns pais achem bonito, acham que o seu filho é especial por causa disso, a criança tem que brincar, tem que conviver com a família, tem que estudar coisas de criança, tem que viver o universo infantil. Mediunidade pressupõe responsabilidade e a gente não tem como cobrar isso de uma criança. Principalmente porque quando você tem contato, né, com o mundo espiritual, você recebe influências positivas ou negativas. Exatamente. E a criança não tem esse equilíbrio ainda, né, essa maturidade para saber com quem ela está sintonizando, né, os pensamentos dela ainda não estão amadurecidos. É por aí? Isso. Quando nós conversamos com médiuns adultos
e eles começam a relatar o desenvolvimento da mediunidade, normalmente é um começo difícil. Mesmo eles já sendo adultos, já tendo uma consciência maior. Imagina uma criança ter que passar por isso. Que não sabe o que está acontecendo com ela, né? E muitos pais, além de acharem bonito, incentivam. Então, não se deve incentivar isso. Eu achei interessante na resposta de Kardec, também da imaginação da criança, né? Isso. Porque possivelmente existe a percepção, a sensibilidade, né, da influenciação, mas também existe muito do mundo da imaginação das crianças, né? Talvez ela floreie mais, né? Ou então ela não consiga nem expressar o que de fato ela está sentindo ou vendo. E esse de não estimular os pais, que os pais não estimulem seus filhos, é muito importante, que às vezes as pessoas que não têm um contato com o espiritismo, ainda não entendeu exatamente que mediunidade significa responsabilidade, acha bonito, acha que é um privilégio, né? Muitos acham que é uma missão, mas missão, na verdade, todos nós temos, cada um na sua parte, cada um na sua tarefa. Não é uma missão maior do que a outra, cada um tem a missão que dá conta e que Deus providenciou para você. Então, se for algo da missão daquele espírito reencarnante, de tratar com mediunidade, desenvolver isso, que ela faça isso na idade adulta, na idade adequada. Porque se for missão, vai surgir oportunidade mais tarde. Se não for missão, com a terapêutica espírita, isso é bloqueado e desaparece. E o interessante é que a mediunidade não é só na criança, no jovem também, né? Exatamente. Então, a gente também tem que olhar, e principalmente os jovens com a mudança de hormônios, né? É muita alteração para um jovem só, né? E qual é a terapêutica? Bom, a terapêutica, ela é importantíssima e ela é muito ampla. Porque não é igual uma gripe que o nosso filho tem, a gente leva no médico, ele passa um antibiótico e a gente leva para casa e uma semana passou. Em primeiro lugar, é um envolvimento da família. Mediunidade na criança é assunto para a família toda. E a terapêutica requer que diariamente a família inteira esteja engajada em cuidar da criança, em cuidar do ambiente doméstico, em cuidar da parte moral, até do que a gente fala, palavrões, assuntos negativos, tudo isso faz parte do tratamento. E procurar um centro espírita para receber a orientação adequada, porque, como é um assunto espiritual, o centro espírita, tendo conhecimento desses assuntos, trabalhadores são preparados para receber essas famílias e passarem a indicação da terapêutica que nós vamos conversar detalhadamente. E também para desmistificar muita coisa. Às vezes é uma oportunidade para a família também compreender melhor, né? Entrar mais nesse lado espiritualizado, não vamos dizer assim espírita, né? Mas espiritualizado de que o mundo não é o sol da matéria, que existe esse lado espiritual e que ele é importante e que você falou, a sintonia depende dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, e isso vai mudar a psicosfera da casa, né? E até mesmo quando a família procura um centro espírita e percebe que outros passam pela mesma situação, ela se tranquiliza. Porque se ela fica isolada no mundo dela, na casa dela, ela pensa, eu não sei o que fazer, só acontece comigo, né? Às vezes a pessoa pensa assim. Então ela vai chegar num lugar em que isso é muito comum. E ela vai sentir segurança por justamente ser algo comum e as pessoas tratarem daquilo diariamente, que é algo que vai surtir efeito. Então nós vamos para o segundo bloco, quando nós vamos falar sobre o papel da evangelização na família, no caso da obsessão infantil. É 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Nós estamos aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília falando sobre a obsessão infantil.
No primeiro bloco, nossa convidada Carminha, que trabalha na evangelização da comunhão, nos explicou os diversos tipos de obsessão que podem acontecer numa família e a importância de se trazer essa família para um centro espírita, que é o local onde as pessoas têm mais conhecimento sobre o que pode estar acontecendo. Então, como a gente sabe que uma criança, apesar de ser um ser pequenininho, às vezes um bebê, já é um espírito que traz muita experiência pregressa, né? E ele encarna numa família com algum compromisso, Carminha, explica para nós como esse núcleo familiar, onde essa criança está inserida, pode auxiliar no caso de uma obsessão. Essa pergunta é muito pertinente. Então, veja bem, a família não é constituída ao acaso. Os espíritos são atraídos para o lar junto daqueles com quem elas precisam conviver, por diversos fatores, né? Então, os pais têm um compromisso moral e espiritual que eles assumiram, mesmo que não se lembrem, de encaminhar os filhos na senda do bem, tanto materialmente quanto espiritualmente. Por isso que os pais precisam se preocupar igualmente com o sucesso material e espiritual dos filhos. Um não é mais importante do que o outro. Nós somos espíritos vivendo na matéria, então nós precisamos cuidar dos dois. Quanto ao aspecto espiritual, procurar manter em casa um ambiente de harmonia, de respeito, de diálogo, de amor, além da necessidade da transformação moral e da reforma íntima, que pressupõe a reformulação de hábitos. Então, não é algo fácil, não é algo que vai ser resolvido em um mês, em um ano. É uma tarefa para a vida toda, que é uma tarefa que todos os encarnados têm que cumprir também, mas principalmente os pais. É claro que se os adultos se esforçam nesse sentido, as crianças vão imitá-los e o benefício será de todos. O assédio dessas entidades só vai ter êxito se ela encontrar nos encarnados brechas morais e campo mental negativo e invigilante, porque aí favorece a sintonia. Caso haja no lar o cultivo da prece, a harmonia e o amor, as defesas espirituais elas serão fortalecidas e vai dificultar a ação perturbadora. Então veja a importância do tratamento de todos os membros da família. Lembrando que o processo obsessivo muitas vezes é associado a eles, mas está atingindo a criança. Então, não adianta tratar a criança que está apresentando a influência espiritual. É preciso um tratamento da família toda. Concluindo, identificou a obsessão infantil. Envolve-se a família toda no tratamento. Se isso não for feito, nem a terapêutica espírita vai surtir o efeito desejado. A defesa espiritual do nosso lar, ela é uma conquista, não é um presente. Então, pressupõe-se o esforço diário de todos os membros da família. Ou seja, né, Miriam, não adianta pensar, o meu filho está com problemas e eu vou levá-lo a um psicólogo, né, a um médico ou ao centro espírita, vou deixar ele lá na evangelização para ver se melhora. Não é nada disso. Na verdade, engloba tudo. Vai levá-lo ao médico, vai levá-lo ao psicólogo e vai levá-lo ao centro espírita. Algumas vezes, a ajuda, a intuição espiritual vem no psicólogo que está tratando da criança. Às vezes, o médico é intuído a conversar e aconselhar os pais de alguma maneira. Então, como não é fácil identificar se é um problema para psicólogo, se é um problema de saúde, se é um problema espiritual, tem que cercar de todos os lados. Porém, não é só colocar a criança. Não, o que você é disse se é envolver. Que a família toda tem que se evangelizar. Exatamente. E aí, que tal, Miriam? Difícil? Nos dias de hoje? Eu acho que depende de cada um, porque talvez a dificuldade não seja só no tempo de hoje, possa, né, ser de tempos remotos também. Porque relacionamento, principalmente relacionamento familiar, não é? São espíritos antigos que se encontram, alguns afinados, né, cuja convivência é mais fácil, mas outros também cuja convivência é mais difícil. Então, ter essa consciência nos ajuda, embora, né, encarnados na matéria, com a agitação do dia a dia, muitas vezes a gente esquece. E a gente se envolve com outras coisas, acha que cuidar do filho é ter ótima escola, entretenimento, aula de tudo que é jeito no período que ele está, né? E aí nós esquecemos a coisa mais importante enquanto pais que a gente assumiu, como a Carminha falou, a responsabilidade, né, de levá-los no caminho do bem.
das questões materiais e principalmente das questões espirituais. E aí a dificuldade está essa, porque nós também somos indivíduos, espíritos individualizados, temos nossos sonhos, né? Temos nossos objetivos, mas se assumimos a responsabilidade para com outros, né? Então, às vezes exige uma atitude que a gente não tem muita habilidade para tratar, que se chama renúncia. E entra o orar e vigiar que Jesus recomendou, né? Exato. Então, uma casa em harmonia, digamos assim, em que as pessoas se respeitam, que pode haver as suas diferenças, que sempre há, porém que existe essa compreensão das limitações de um e outro, é uma casa, é um lar, né, com menos possibilidade de um assédio de espíritos mais em sofrimento, que estejam de alguma forma prejudicando a harmonia do nosso lar. Em alguns tratamentos de desobsessão, os irmãozinhos relatam que não conseguem mais entrar na casa, que tem um escudo, que tem um grandão que não deixa. É toda a proteção espiritual que a gente vê que vem a partir do quê? Uma família passando por problema de obsessão infantil, trouxe a criança, está fazendo o tratamento de desobsessão, está tomando os passos, implantou o evangelho lá. Então, é como se fosse um escudo que protege a sua casa. Eu acho interessante também a gente mencionar que, às vezes, o intuito de procurar a casa espírita, porque causa um transtorno familiar, né, esse tipo de situação, é achar que vai trazer para a casa espírita e tudo vai estar resolvido, vai tirar, né, aquela influência. E nós estamos colocando aqui exatamente o contrário. O contrário no sentido de que a harmonia, o equilíbrio, né, da criança que está obsediada, depende do equilíbrio de todos. Então, o sucesso cabe a todos e a todos cabe uma mudança. Exatamente, que não é fácil. Exato, não. Algumas vezes a família pensa assim, eu vou levar o meu filho para o centro espírita, porque o espírito vai ficar lá e eu vou trazer o filho para casa sem o espírito. Era isso que eu me referia. Mas a sintonia a sintonia é com quem? É com o filho ou com alguém da família que está indo para o centro espírita e voltando para casa. Então, eles voltam juntos. Sim. Algo precisa mudar para que aquele irmãozinho também não exerça mais essa influência. Lembrei de uma coisa, Carminha, que é muito comum. As famílias reúnem com os amigos e há um exagero do consumo de determinados alcoólicos, não é? E a gente quando estudamos a doutrina, sabemos que pelas nossas afinidades, vários se encontram conosco, tanto para o bem quanto para conviver conosco nos nossos vícios. Às vezes, aquele que está na casa não necessariamente veio se vingar de alguma coisa, mas naquela casa ela oferece para ele condições de que ele se sinta bem. Então ele vai fazer de tudo para que aquele consumo, aquela desavença, né, o nutra, entre aspas, e permaneça na casa. Então, eu estou chamando a atenção porque, às vezes, nós temos comportamentos, né, de luzinhas ligadas que facilitam, né? Então, determinados comportamentos dos pais, então não é só trazer para evangelização o filho, né? Aí chega no final de semana, tem churrasco lá em casa. Só que o churrasco lá em casa é movido de uma série de alcoólicos. E as pessoas se excedem. Exato. Né? Tem às vezes fala comportamentos. Nossa, fiz isso, não acredito. Falei isso, não acredito. Às vezes não foi ele que falou, não. O influenciado, ele falou mesmo. Todo exagero é inadequado, né? O ponto-chave é o equilíbrio. Às vezes não é o álcool. Às vezes é a fofoca, a maledicência. Às vezes é a preguiça. Às vezes é a bagunça. Nós temos também casos de irmãozinhos em grupos de desobsessão que falam que gostam de quê? Da bagunça da casa. Eles gostam de Você diz desorganização? Desorganização. Eles gostam de ambientes bagunçados, ambientes assim, então eles sintonizam, eu gostei dessa casa, essa bagunça, né? Então não precisa ter a perfeição da faxina, ser bitolado com faxina, o excesso, mas tem que ter uma organização. Então, em tudo é equilíbrio. E em que a terapêutica espírita pode auxiliar? Você começou a comentar isso no primeiro bloco, explica um pouquinho mais. Eu fui buscar em Divaldo Franco, no livro Palavras de Luz, sobre essa terapêutica. Então, ele diz assim,
A criança portadora de uma problemática de tal natureza, a obsessão, deve receber passes na casa espírita em dia próprio, usar água fluidificada, devem ser orientados os seus pais para melhor saberem conduzir-se junto à criança e como conduzi-la, a fim de minimizar-lhe a dor e libertá-la desta aflição que procede de vidas passadas. Então, o tratamento espiritual ele vai abranger vários aspectos para a recuperação da família toda. Então, tem a terapia na casa espírita, que são os passes e água fluidificada, o tratamento desobsessivo, a orientação aos pais, as aulas de evangelização para crianças e jovens, a prática da caridade e palestras e estudos para adultos. Lembrando que palestra é para adulto, não é para criança, porque é um vocabulário totalmente inadequado. E as terapias no lar, a prática da oração. Então, vamos ensinar as nossas crianças desde cedo a terem o hábito da prece. O culto do evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. A criança e os pais no trabalho da caridade. Então, muitas vezes, os pais, durante esse tratamento da criança, se inscrevem no trabalho de visita à creche, visita a asilo, visita ao orfanato. Leve a criança junto, porque ela vai aprender pelo exemplo e pela prática. Leituras edificantes e conversar com o filho durante o sono, porque é um momento em que o espírito está mais livre da matéria e ele apreende melhor os aconselhamentos. Essa dica ela é dada num livro também que eu recomendo, Nossos Filhos São Espíritos, de Hermílio Miranda. Então, quando você for conversar com seu filho, lembre-se de que naquele corpo infantil existe um espírito milenar. Então, você pode conversar conversando com um adulto, não precisa falar palavrinhas infantis. Quando ele está dormindo. Quando o filho está dormindo. É muito eficaz isso. Eu fazia isso com os meus filhos. E muitas vezes, com o filho mais velho, a gente tem mais tempo. Eu fazia praticamente quase todo dia. Com o filho mais novo, eu fazia, mas não era tão frequente. E muitas vezes, assim, uma semana depois que eu tinha falado alguma coisa, o meu filho falava uma frase e o meu marido dizia assim, nossa, que legal isso que ele falou. Eu dizia, muito obrigada, ele repetiu exatamente o que eu falei para ele. Ele ouviu. É muito eficaz. Mas não é assim, eu vou falar hoje para o meu filho, não. Converse diariamente com o seu filho, esteja certa de que ele está dormindo e converse com ele. Os resultados são incríveis. Nossa, se eu tivesse sabido disso, quanta coisa poderia ter feito. Mas você ainda pode fazer. A conversa continua, dá tempo. E eu quero te perguntar, por exemplo, se a criança não quer vir, digamos que a influência seja tão grande, porque quando é adolescente, aí já está mais difícil, né, de você convencer. Mas digamos que ainda seja uma criança que você tem um certo poder e você quer trazê-la. E digamos que ela não queira vir. Como funciona? E isso acontece demais. Claro. E a gente pergunta para os pais assim, quando a criança diz, eu não quero ir para a escola hoje, o que é que os pais fazem? Obrigam a ir. De qualquer maneira, querendo ou não. Nós falamos que a educação material e espiritual tem que ter a mesma importância. O filho não quer vir para a evangelização. Vai vir do mesmo jeito. Alguns pais negociam isso. Eu costumo dizer que o McDonald's fica lotado à tarde de evangelização, porque a negociação é vá para a aula de evangelização que eu te dou um lanche depois. Negociou, mas veio. O importante é que veio. Não pode haver negociação. Tem que vir. Tem que vir. E os pais também. Os pais também. Porque além dos filhos estarem na evangelização, os pais também Nós temos o curso dos pais, que é no horário da aula das crianças. A gente percebe que alguns pais trazem o filho de evangelização e vão fazer compras, vão ficar no carro, vão ficar lendo, vão fazer outras coisas. Os filhos cujos pais vão para a reunião de pais, eles demonstram mais boa vontade em virem, porque eles sabem que eles estão estudando e os pais também estão. Então, se para ele é um sacrifício, ele não gosta, não quer vir, mas ele está ali, o pai está dando exemplo. Então, o essencial é que o pai venha e também participe da reunião de pais, onde vão ser tratados assuntos de interesse das famílias. Ele vai se reunir com outros pais, cujas crianças também podem estar passando pelo mesmo problema. Eles vão falar sobre temas que vão ajudá-los. Então, o ideal é que ele traga a criança para a aula e assista a sua aula também. E eu queria lembrar uma observação de Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 385, sobre a infância, que ele diz o seguinte: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem.
A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nesta fase é que se lhes pode reformar o caráter e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais por missão sagrada de que terão de dar conta. E aí entra a evangelização espírita, que é a formação moral da criança, que ela vai levar aquilo para a eternidade. E sobre a evangelização espírita, eu busquei uma entrevista que foi feita em 1982 para Bezerra de Menezes Espírito, por meio do médium Júlio César Grande Ribeiro. E ele entra no assunto que você acabou de abordar, quando as crianças não querem vir. A pergunta feita foi a seguinte: que orientação os amigos espirituais dariam aos pais espíritas em relação ao encaminhamento dos filhos à escola de evangelização dos centros espíritas? Olha a seriedade da resposta. Conquanto seja o lar a escola por excelência, onde a criatura deva receber os mais amplos favores da educação, burilando-lhe o sentimento e o caráter, não desconhecemos a imperiosidade de os pais buscarem noutras instituições sociais o justo apoio à educação da prole, e assim deverão encaminhar os filhos no período oportuno para as escolas do saber, viabilizando-lhes a instrução. Entretanto, jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Há pais espíritas que, erroneamente, têm deixado, em nome da liberdade e do livre-arbítrio, que os filhos avancem na idade cronológica para então escolherem este ou aquele caminho religioso que lhes complementem a conquista educativa no mundo. Tal medida tem gerado sofrimento e desespero, luto e mágoa, inconformação e dor, porque uma vez endurecido, uma vez perdido o ensejo educativo na idade propícia à sementeira evangélica, os corações se mostram endurecidos qual terra ressequida, árida, rebelde ao bom plantio, desperdiçando-se valioso período de ajuda e orientação. É então que somente a dor, a duros golpes provacionais, poderá despertar para refazer e construir. E ninguém quer ver o filho na dor e no sofrimento. Além disso, a evangelização espírita, ela é tratamento e prevenção, tanto dos alunos quanto dos familiares, porque aquilo que o aluno aprende aqui, ele leva para casa. Então, é uma extensão do aprendizado no centro espírita e dentro do próprio lar. E, Carminha, quando é que você nota, você falou, você citou várias, como se fossem sintomas, né, de uma criança que pode estar obsediada, mas qual é a diferença disso para uma criança que não tem limites, por exemplo? Uma criança que é difícil, que é um problema de educação. Em termos de tratamento, nenhuma diferença. Nós vamos tratar todos com carinho, com atenção e dar a orientação adequada. Se a criança tem um comportamento inadequado, tanto faz ser uma influência espiritual, quanto uma falta de educação, tem que ser dado um norte para ela seguir aquilo ali. Então, não faz diferença a causa. Nós vamos tratar de igual maneira, tá? E eu queria trazer uma mensagem que foi recebida em dezembro de 2017, no encerramento das atividades de evangelização, por um dos fundadores da evangelização da Comunhão Espírita nos moldes atuais, que é o senhor Fábio Dutra. Essa mensagem foi recebida pela evangelizadora e médium Luciene, para mostrar o quanto a evangelização leva benefícios para dentro de casa. Então, uma parte da mensagem diz assim: as crianças não são as únicas impactadas, as suas famílias também o são, ainda que os pais não participem da reunião de pais, pois as crianças levam consigo energias renovadoras e salutares que interferem no ambiente familiar. Muitas vezes, quando aqui aportam jovens sob necessidades extremas, com dificuldades em seus lares, são imediatamente adotados por companheiros espirituais diligentes, que passam a acompanhá-los, somando-se àqueles benfeitores que geralmente já laboram nos lares. Assim, a malha de trabalho desta equipe se estende de maneiras que na Terra não podemos dimensionar. Que lindo! Lindo mesmo. Então, se alguém estiver passando por uma situação dessa, procure um centro espírita, faça o tratamento sem ter que se tornar espírita. Porque muitas vezes a pessoa é de uma outra linha religiosa e como é que ela vai no centro espírita para tomar passe, para ouvir palestra, para colocar a criança na evangelização?
Então, ela faz o tratamento, não quer colocar a criança na evangelização porque é de uma outra linha religiosa, mas coloque na orientação religiosa infantil da sua linha religiosa. Não que é lá simplesmente... também há auxílio. Tem, nós temos o Sim. catecismo, nós temos, em todas as linhas religiosas, tem a orientação infantil. Então, que coloque a criança. Não precisa se tornar espírita porque veio procurar atendimento no centro espírita. E, na verdade, essa comunicação, né, entre os dois planos não acontece só aos espíritas, ela acontece universalmente no planeta inteiro, com todos, né? Então, se eu expresso uma determinada linha, com certeza nessa linha vamos falar de Deus. Com certeza nessa linha ser séria, ela vai estimular aquele que o frequenta que ele seja um ser melhor, né? E tudo isso leva ao que a Carminha acabou de ler tão lindamente aqui na mensagem. Todos ganham. Todo mundo ganha quando a gente tem esse entender que Deus não tem camisa diferente para a linha de religião que a gente professe, porque ele é único, mas já que a gente, né, assume determinadas linhas, que a gente seja humilde no sentido de entender que precisamos ser bons, independente em que time estamos jogando. Mas a criança que eu estou preparando para que seja o titular do meu time amanhã, ela tem que ter base. Ela que tem que ter treino, então ela tem que ter exemplo, ela tem que ter ensinamento, né? Tudo isso que Carmen colocou de uma forma tão bonita, no sentido, gente, precisamos nos evangelizar, adultos, jovens e crianças. Por um mundo melhor, né, para todos. Exatamente, a gente costuma dizer que quer que o mundo melhore, então vamos investir no futuro, que são as crianças. Exatamente. E eu queria recomendar a leitura de 4 livros sobre esse assunto. Mediunidade e Obsessão em Crianças, da Sueli Caldas Schubert. Obsessão e Desobsessão, também da Sueli Caldas Schubert. Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínia Miranda. E para fazer o culto do Evangelho no Lar, o Pai Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei. Carminha, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que muitos pais se sentiram muito acolhidos com suas informações e mais seguros, né, na condução das suas famílias, que é esse o objetivo. Obrigada, Miriam, também. O Papo Espírita vai ficando por aqui. Agradecemos a participação de vocês. E Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. O nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Escreva para a gente. E, Carminha, queríamos convidar você para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada e até a próxima. Jesus amigo, mestre de todos nós, que nos ensinou pelo seu exemplo, pelas suas histórias, pelas suas palavras e pelas suas atitudes. Aqui nos encontramos em oração e neste momento de harmonia, na presença dos benfeitores espirituais, vibramos por todas as famílias do Brasil e do mundo, para que se evangelizem, para que busquem em si mesmo tudo aquilo que tem de bom, todas as suas qualidades, a lhe servir de estímulo para buscarem mais virtudes, mais experiências positivas, e que olhem para os seus filhos como um presente de Deus, mas que não está pronto. Um presente de Deus para que consigamos juntos elaborar e ajudar. Sabemos que cada família conta com a sua proteção espiritual, mas é preciso que todos eles façam a sua parte para que isso seja mais eficaz. Pedimos pelas crianças que apresentam o processo de obsessão para que sejam devidamente encaminhadas e tratadas e que o aprendizado que será dado a elas e às suas famílias permaneça para sempre em seus lares. Que assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.